Pessoal, vamos falar sobre inflação. Seguidores questionam Bolsonaro sobre inflação e ele põe culpa no isolamento social, o que mostra que a sua técnica de política a partir de agora vai ser culpar o isolamento social por todas as mazelas acontecidas no Brasil, o que a gente não pode levar muito em conta porque o resto do mundo fez isolamento social e o país que teve a maior desvalorização da moeda foi o Brasil. Mas vamos falar sobre inflação. A inflação acontece normalmente por dois motivos. Ou quando você tem falta de produtos, e aí automaticamente a falta de produtos faz com que os produtos aumentem os preços, ou quando você tem excesso de dinheiro na mão da população, ou seja, muita demanda, muita procura por produtos. O que não é o caso do Brasil, já que nós estamos vivendo a maior crise econômica dos últimos tempos. Pessoas desempregadas, pessoas desesperadas com redução salarial, o salário mínimo não está sequer aumentando de acordo com a inflação. Então, como que a gente pode culpar o isolamento social pela inflação, sendo que o isolamento social ele faz o efeito contrário, ele faz com que as pessoas procurem menos produtos. Você está em casa por causa do isolamento social, a tendência natural é que você compre menos. Se você compra menos, a tendência natural é que os produtos fiquem nas prateleiras e os mercados abaixem os preços desses produtos. Não, nessa situação do Brasil é um pouco diferente, porque desde 2016 o Brasil vem mudando a sua política para a política de exportação, o que significa que o foco do Brasil agora não é produzir para o consumo interno, o foco do Brasil é produzir para o consumo externo. E por que a gente está tendo essa inflação? Olha, o isolamento social ele não influenciou, por exemplo, nas plantações, isso porque as plantações acontecem em condições que não dependem tanto assim da aglomeração de pessoas. Você imaginar que um trator vai parar de funcionar por causa da pandemia, já começa a ser um exagero muito grande. A gente teve um aumento no preço do arroz, a gente teve um aumento no preço do feijão, a gente teve um aumento no preço de todos os produtos que não estão sujeitos à Covid-19. Esse aumento é principalmente porque em outros países a demanda por esses produtos aumentou porque esses outros países fizeram o isolamento social e começaram a comprar do Brasil. O Brasil deixou de produzir para o seu próprio povo e começou a produzir para exportação. E é onde que entra a política externa nisso tudo. Esse mercado internacional competindo com o brasileiro pelos produtos que o Brasil produz, ele vai fazendo aos poucos com que o brasileiro não consiga comprar aquilo que ele mesmo produz. Então a nossa moeda começa a perder o valor. E aí a gente começa a viver uma mentira do governo a respeito da inflação. Porque o governo esconde a inflação, os bancos não ajustam adequadamente o valor do dinheiro que está guardado. Então, o governo está escondendo a inflação, o governo está maquiando a tal da taxa Selic, criando a ideia de que nós não temos inflação. Por isso, o salário mínimo não sobe, a aposentadoria não sobe, benefícios não sobem. Obviamente, nós continuamos ganhando a mesma coisa e os produtos continuam subindo. Na realidade, nós estamos tendo uma desvalorização geral do Brasil. Não é somente o fenômeno da inflação, é uma desvalorização de tudo que temos no Brasil, desde nós como pessoas, já que nossos salários não sobem, até mesmo o nosso patrimônio, a sua casa perde valor, porque o real perdeu valor, tudo está perdendo valor no Brasil. E à medida em que o brasileiro vai perdendo valor, o gringo vai tendo condições de comprar aquilo que a gente produz. O fenômeno que a gente observa hoje não é uma inflação convencional como a gente tinha antes. Nas inflações anteriores, a gente tinha aumento do preço dos produtos, aumento dos salários, o que fazia com que a pessoa resgatasse. Você, trabalhador, na época, por exemplo, do governo Sarney, você resgatava o poder de compra porque o salário aumentava todos os meses. Agora, em contrapartida, nessa atual conjuntura, por causa dessa política externa voltada somente à exportação, eles escondem
que a inflação está acontecendo. Porque eles escondem a inflação, os bancos não reajustam o valor do dinheiro que está depositado nos bancos, ou seja, o seu dinheiro está perdendo valor nos bancos e o governo vai escondendo isso de você. Eles não reajustam o salário, ou seja, o seu poder de compra vai diminuindo, as coisas vão aumentando os preços nas prateleiras, porque o produtor rural brasileiro ele tem a opção ou de vender caro dentro do Brasil ou de vender caro para fora do Brasil. Nós não temos uma política voltada à dignidade do povo brasileiro, então esses produtos, eles obviamente vão ter preço internacional. O que significa que o arroz dentro do Brasil, ele está aumentando de preço, porque se nós não pagarmos esse novo preço, o gringo paga, e assim todos os produtos. E a pergunta básica é, por que nós pagávamos esse preço antes, nós tínhamos condições de comprar mais antes e agora nós estamos perdendo essa condição de comprar, porque nós substituímos um Brasil com média industrialização por um Brasil rural. A diferença básica é que esse Brasil rural, ele não consegue produzir riqueza o suficiente para todos consumirem. A riqueza que o Brasil gerava antes era uma riqueza que juntava, obviamente, o PIB rural, mas também o PIB industrial e o PIB comercial. À medida em que a Operação Lava Jato, à medida em que os escândalos, à medida em que a imprensa brasileira foi inviabilizando o Brasil, ela foi transformando aquele Brasil que a gente tinha em 2014, em que as pessoas podiam comer, nesse Brasil de hoje, em que aos poucos nós vamos sendo distanciados do consumo. Então, essa conversa de que o isolamento social foi o causador da inflação é uma balela, mas obviamente tudo de ruim que acontecer no Brasil, a partir de agora, Bolsonaro vai colocar a culpa no isolamento social. Se inscreva no canal, muito obrigado e até